Nossos negociadores têm feito muito progresso ultimamente. Nós esperamos ainda que se possa concluir um acordo a nível técnico e vamos ver se é possível superar os últimos pontos ainda pendentes. A relação do Brasil com a Alemanha e da Alemanha com o Brasil é tradicional, é muito antiga. Houve uma retomada do diálogo a nível político, que infelizmente tinha sido paralisado no governo anterior, mas como o presidente Lula declarou mais de uma vez, o Brasil voltou. O diálogo é muito fluido, muito próximo. O Conselho de Segurança é um órgão desigual. Os 4 países têm uma visão muito clara de que é preciso reformar o Conselho de Segurança, fazê-lo mais representativo, ter uma representação africana. O presidente francês Emmanuel Macron ele fez uma declaração meio direta, assim, dizendo que é definitivamente contra, né, os termos do acordo Mercosul, da forma como está. Isso foi num momento que a coisa parecia estar avançando finalmente. Foi um balde de água fria, assim, a posição francesa? Não foi, porque inclusive já conhecíamos as posições francesas. Nós temos negociado com a Comissão Europeia, diretamente com a estrutura da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e os nossos negociadores têm feito muito progresso ultimamente. Nós esperamos ainda que se possa concluir um acordo a nível técnico e fechar essas negociações, agora um pouco antes da cúpula do Mercosul, dia 6 e 7, essa semana, portanto, no Rio de Janeiro. E as posições dos países do lado europeu são levadas pela Comissão. E no nível político está o chefe de gabinete da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que é o interlocutor de nível político. E com ele temos falado, eu falei com ele, inclusive, agora desses dias em Dubai, para a COP, e ainda estamos trabalhando com uma perspectiva. Vamos ver se é possível superar os últimos pontos ainda pendentes. Se for possível, eu acho que é um acordo de interesse que será estratégico para o Mercosul, mas também para a União Europeia, como foi declarado mais de uma vez por vários comissários e pela própria presidente Ursula von der Leyen. Qual seria o impulso decisivo que falta agora? Mesmo se o senhor me disse que não considera digamos, o não francês assim determinante, assim, o que falta então? Não, o governo francês expressou sua posição, o presidente Macron, ontem numa reunião com o presidente Lula. Ele tem, evidentemente, dificuldades internas, tem oposição ao acordo, mas nós estamos negociando ainda, estamos conversando com a direção mais alta da União Europeia e vendo, são questões, havia questões complexas que foram superadas já, como compras governamentais, e agora faltam alguns detalhes que é parte da negociação e que esperamos poder concluir até o dia da cúpula. Nesse último ano, a gente viu uma reaproximação muito forte, né, entre Alemanha e Brasil, depois de alguns anos mais turbulentos, né? O que a gente já tem de concreto disso, assim? Ou a gente ainda está nessa fase de aproximação, ainda sem resultados ainda? Olha, eu acho que é mais do que aproximação, porque a relação do Brasil com a Alemanha e da Alemanha com o Brasil é tradicional, é muito antiga. Ano que vem nós vamos celebrar 200 anos da imigração alemã para o Brasil. Nós temos relações antigas, estáveis, férteis, profundas. A Alemanha tem enormes investimentos na área industrial no Brasil e eu acho que houve uma retomada do diálogo a nível político, que infelizmente tinha sido paralisado no governo anterior, mas como o presidente Lula declarou mais de uma vez, o Brasil voltou. Então, imediatamente retomamos os contatos, o presidente Lula já se encontrou com o chanceler federal Scholz pelo menos 3 vezes ou 4, porque estiveram juntos em Nova York na ONU, essas visitas, e também no G7, à margem do G7, quando o Brasil foi convidado e o presidente Lula esteve presente em Hiroshima. Portanto, o diálogo é muito fluido, muito próximo, e o nível, inclusive, do diálogo é o mais aberto
mais próximo e mais, acho que natural que se poderia ter. A conversa entre os dois chefes de Estado é muito fluida e muito natural. Nos anos 2000, a Alemanha e o Brasil eles chegaram a escrever conjuntamente com a Índia e o Japão, né, uma resolução, né, para ampliação do Conselho de Segurança da ONU, né. Na época, isso não avançou, né, de maneira decisiva. Os dois países eles estão voltando a discutir isso agora, o que poderia ser feito de diferente 20 anos depois para conseguir a ampliação do Conselho de Segurança com o Brasil e a Alemanha. Nós criamos, há 20 anos atrás, o G4, um grupo que une o Japão, a Índia, o Brasil e a Alemanha, justamente para discutir, para promover a reforma do Conselho de Segurança, porque os 4 países têm a mesma posição, é a reforma do Conselho de Segurança nas 2 categorias de membros, os membros permanentes e os membros não permanentes, e reforma também dos métodos de trabalho do Conselho de Segurança. Não é uma tarefa simples, o Conselho de Segurança é um órgão desigual, porque há 5 membros permanentes com direito a veto e 10 membros eleitos. O G4 está, por enquanto, nesse grupo dos 10 membros eleitos. O Brasil está, nesse momento, terminando um mandato como membro eleito. Começou no início do ano passado e terminará esse mandato no dia 31 de dezembro. Mas os 4 países têm uma visão muito clara de que é preciso reformar o Conselho de Segurança, fazê-lo mais representativo, ter uma representação africana. O projeto diz pelo menos 2 países como membros permanentes do Conselho e ampliar também o número de membros eleitos. A América Latina é outra região que não tem nenhuma representação junto com a África, são 2 continentes que estão ausentes da representação permanente. E tanto a Alemanha como o Japão se unem nessa discussão, apoiando esses princípios enunciados como comuns para a reforma, e continuamos lutando. Não é fácil qualquer reforma que mexa em privilégios estabelecidos, e desde 1945 não é fácil, mas nós temos esperança de que vamos avançar os 4 em conjunto bastante em breve. Basta ver a situação hoje em que estamos, com guerras em que há uma ausência de ação do Conselho de Segurança, que é reflexo desse desequilíbrio, da falta de representatividade. A paralisia do Conselho, ela reforça o argumento da ampliação dele? Eu não tenho dúvida que se o Conselho fosse mais democrático, mais representativo, outras vozes se uniriam ao debate e seria mais fácil encontrar uma solução. A minha próxima pergunta é sobre a crise entre Guiana e Venezuela. Qual que é o papel que o Brasil pode ter agora para diminuir a temperatura nessa crise? O papel do Brasil é de dar o exemplo de que nós sempre valorizamos e sempre adotamos um princípio, que inclusive é constitucional, de solução pacífica de controvérsias. O Brasil teve 9 questões de limites com 9 dos seus 10 vizinhos imediatos na América do Sul. E todas foram resolvidas pela negociação pacífica e pela arbitragem internacional. Portanto, esse é o melhor exemplo e já expressamos a ambos os lados essa nossa posição e o apoio e o estímulo a que a questão seja resolvida pela negociação, pela solução pacífica. E, no momento, a questão está nas mãos da Corte Internacional de Justiça na Haia, que inclusive se manifestou esses últimos dias, já preliminarmente, e é o que nós esperamos que aconteça e que possa solucionar essa questão de fronteira entre os 2 países, ambos vizinhos imediatos do Brasil, com os quais mantemos excelentes relações e importantes relações. Na presidência do G20, quando o Brasil assumiu, o que o país vai considerar uma vitória dessa presidência, assim, o papel que ele quer exercer? Bem, eu acho que a vitória no G20 é conseguir promover uma discussão profunda, de qualidade, que mostra alguns resultados sobre os temas básicos que orientam a nossa presidência do G20. Como eu já mencionei, é o combate à desigualdade, o combate à fome, a promoção do desenvolvimento sustentável e a questão climática.